Fala galera do sexto ano, sétimo e oitavo ano também. Hoje a aula vai ser destinado a todas as três séries que eu tenho turmas e nós vamos falar hoje sobre o dia 19 de abril. Vamos aproveitar que essa semana é a semana em que rolou o dia 19 de abril, que comumente chamado de Dia do Índio. Na verdade, a gente precisa só chamar a atenção para o detalhe de que a gente tem que tomar muito cuidado em não designar, né, não nos referir aos povos originários do Brasil como índio, porque é um termo chamado pejorativo, é um termo que reforça o racismo e o preconceito em cima dessas pessoas. Sobre o que iremos falar hoje? Nós vamos falar dos povos originários do Brasil, os indígenas, dos grupamentos indígenas existentes no Brasil, ou os principais deles, né, na nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre a criação do Dia do Índio, Vamos falar da luta dos povos indígenas por reconhecimento dos seus direitos, a resistência contra os ataques a esses povos e o que vem sendo realizado até hoje e nos dias de hoje com relação a esse assunto, ok? Apesar de eu já ter feito uma observação importante, a gente precisa reforçar a ideia que não devemos separar os povos indígenas da nossa sociedade. Eles fazem parte da nossa sociedade e, assim como tal, devem ser reconhecidos e respeitados como parte, né, componente principal, porque eles são os descendentes dos povos originários, né? Há muito antes da chegada do europeu aqui, muito antes da chegada dos primeiros negros africanos que vieram para cá escravizados, os indígenas, os antepassados desses povos indígenas já habitavam o território que hoje a gente conhece como nosso país, o Brasil, e é extremamente importante que nós entendamos, reconheçamos e respeitemos a condição desses povos originários da terra, daqui do Brasil, como parte da sociedade brasileira, porque eles são a grande parte importante da formação da nossa sociedade. Ao contrário do que a gente acaba aprendendo muito nos nossos livros de história, uma forma de ver o indígena sempre como inferiorizado, escravizado, aquele povo involuído, e não é verdade, tá? Culturas diferentes não são culturas superiores ou inferiores. Culturas diferentes são manifestações diversas, plurais, de culturas, e nós devemos sempre respeitá-las, e estão sempre em transformação, ok? Então vamos lá. O dia 19 de abril é o Dia do Índio e é uma excelente oportunidade de conscientização a respeito dos direitos dos povos indígenas e para conhecermos mais sobre a sua trajetória. A comemoração do Dia do Índio faz homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram um papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira. Eles sempre estiveram aqui muito tempo antes, né, dos colonizadores europeus e dos escravos africanos. A população indígena ela desenvolveu uma rica cultura formada por diversos costumes, línguas e saberes que ainda se mostram vivos no interior da sociedade brasileira. Bom, quando e como os índios eles se estabeleceram no Brasil? O processo de instalação dos índios no nosso território é compreendido a partir de algumas teorias que a gente falou em aulas anteriores sobre a ocupação do continente americano pelo homem, pelo ser humano. Isso aconteceu há milhares de anos, dezenas de milhares de anos atrás, e segundo algumas pesquisas, os primeiros grupos humanos que foram chegando
aqui na América, eles eram provavelmente oriundos da Ásia ou da Oceania, segundo diferentes teorias. Com o passar dos séculos, essas populações ditas pré-históricas, elas foram se espalhando pela América ou cruzando o Estreito de Bering pelo norte, né, e migrando a pé até chegar na América do Sul, ou existe outra teoria da onde povos de seres humanos vieram também da Oceania via Oceano Pacífico. Bom, e assim eles acabaram se espalhando pelo continente americano e formando uma infinidade de civilizações e culturas. Okay? A relação dos colonizadores europeus com os indígenas, né, ela se dá ao longo da colonização, e essa relação foi visivelmente marcada pela lógica do conflito entre esses dois grupos diferentes, antagônicos. Muitos colonizadores eles tinham a ambição de explorar a mão de obra indígena por meio da escravização, e sobre o aspecto cultural, os índios sofreram um processo de aculturação que foi promovido por uma ação de catequização, né, pelos jesuítas, que foram padres da Igreja Católica Romana lá do século XVI, tá? E que eles se empenharam, se organizaram para ensinar a língua portuguesa para os indígenas e, dessa forma, ensinando também o cristianismo católico, de modo a ensinar a esses povos indígenas aculturados a ideia de inferioridade com relação ao europeu e de submissão, algo que não aconteceu da forma como eles gostariam, porque houve resistência, nada aconteceu de forma pacífica, né? Houve conflito, e isso, durante boa parte dessa história, acabou criando a imagem do índio como uma figura selvagem, né, ou infantilizada, que precisava ser necessariamente, né, civilizado, né, ensinado a cultura evoluída, europeizada. Ok? Bom, vamos falar de políticas públicas e direitos dos indígenas. Só lá, já no século XX, algumas políticas começam a ser implantadas no sentido de promover a integração dos índios na sociedade brasileira. Apesar das boas intenções percebidas nesses esforços, muitos dirigentes e representantes do Estado não conseguiam ver uma política adequada que efetivamente respeitasse as peculiaridades que constituem a população indígena. Por muito tempo, né, o índio foi colocado sob a tutela do governo, configurando uma espécie de cidadão menor. As políticas eram políticas que sempre deixavam a ideia de que o indígena ele precisava ser protegido, ele precisava ser cuidado. Na verdade, atualmente, vários dispositivos legais procuram garantir uma série de direitos aos povos indígenas do Brasil, e, no entanto, os índios ainda sofrem o interesse de fazendeiros, de madeireiros, de garimpeiros, que tentam explorar as suas terras em benefício próprio. E em meio a esse conflito, que é o conflito que a maior parte dos povos indígenas está envolvido, o contato dessa população com os índios acaba promovendo uma série de mudanças que vão desde a instalação de epidemias de contaminação por várias doenças até a mudança nas relações socioculturais que anteriormente organizavam esses povos. E dependendo da forma como essas relações acontecem, sejam conflituosas ou não, vai moldando cada vez mais o modo de viver desses grupamentos sociais. A gente tem que salientar uma urgente necessidade de enxergar o indígena como um cidadão que tem o direito de determinar o seu próprio destino. Não cabe à sociedade, né, ou aos governos, né, orientar as escolhas desses povos.
né? Porque há muito tempo eles já estão por aqui, então eles são povos originais, eles estão aqui há mais tempo do que qualquer um de nós, ok? E por conta disso, a gente observa uma série de questões, que são questões levantadas no que diz respeito à luta, né? Para garantir a sobrevivência desses povos tradicionais que são ameaçados por tecnologias, alterações climáticas ou por políticas públicas, né? Que acabam favorecendo determinados grupos em detrimento, né, em prejuízo de povos indígenas no território brasileiro e etc. Você está vendo aí esse gráfico? É um gráfico com as 14 maiores reservas indígenas do Brasil. Você observa aí, a posição geográfica, né, e a discriminação dos povos Yanomami, terras indígenas Yanomami, Vale do Javari, Alto Rio Negro, entre outros como Caiapó, Parque do Xingu e outros que eu não vou arriscar falar o nome para eu não me embolar, ok? Vamos então seguir. A instituição do Dia do Índio no Brasil foi via um decreto-lei de 1943 pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que exercia o poder na época de forma autoritária. Ele foi um presidente ditador no período chamado Estado Novo, e no decreto-lei dele diz o seguinte: abre aspas, o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, lá dos anos 40, e tendo em vista que o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, reunido no México em 1940, propôs aos países da América a adoção da data de 19 de abril para o Dia do Índio, decreta: é considerado o Dia do Índio a data de 19 de abril. E, artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1943, presidente Getúlio Vargas. A gente está vendo um decreto-lei que cria o Dia do Índio em 1943. Então a gente já entende que nessa época a visão de mundo, a visão das pessoas que estavam no governo nessa época não pensavam ainda sobre a questão discriminatória de usar o termo índio ao invés de indígena, né? O nome índio foi chamado por uma designação preconceituosa e etc., e acabou sendo usado dessa forma, ok? Você observa aí algumas imagens de manifestações sobre a demarcação dos territórios, demarcação das terras indígenas no Brasil, que é uma das questões geográficas e históricas mais polêmicas, né, do espaço brasileiro. E a gente sabe que antes da chegada dos povos europeus no continente sul-americano existiam milhares de povos indígenas habitando aqui, e hoje o território, que é o território do Brasil, os povos indígenas que ainda se encontram, que vivem aqui, eles lutam pela demarcação das suas terras, para eles viverem nessas terras demarcadas mantendo as suas tradições, se instalando nessas regiões para viverem em sociedade, né, segundo seus grupos, segundo a sua história. Existe uma profunda questão a ser resolvida com esses povos, né, que é a demarcação de terras, é uma delimitação legal das áreas indígenas. A Constituição Federal define as terras indígenas como todas as áreas permanentemente habitadas pelos índios, sendo elas utilizadas para suas atividades produtivas e também para a preservação de suas culturas e tradições. Portanto, mais do que simplesmente a área de moradia direta, as terras indígenas também devem envolver todo o espaço usado pelos índios
para garantir a sua sobrevivência, incluindo áreas de caça e extrativismo. As áreas indígenas do Brasil, elas são de propriedade da União, ou seja, são de propriedade do Estado brasileiro, de forma que os recursos naturais existentes dentro de seus limites são de pertencimento único e exclusivo dos índios que habitam nesse território. E, além disso, somente com autorização legal da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é possível chegar a essas áreas não sendo um membro pertencente às etnias indígenas, sendo vedado, portanto, o acesso irrestrito. Ou seja, não é qualquer um que pode entrar nessas áreas, precisa de uma autorização da Fundação Nacional do Índio, ou ao menos precisaria, e essas terras são de propriedade da União, ninguém pode tomar posse dessas terras, e os povos indígenas que habitam nessas áreas são os que têm direito a permanecer nelas por garantidos seus direitos pela Constituição Federal do nosso país. Então está garantido na lei esse direito. No Brasil existem aproximadamente 544 terras indígenas, sendo a maior parte localizada na chamada Amazônia Legal. E desse total, 426 estão regularizadas, 38 estão delimitadas, 66 são declaradas e 14 estão homologadas. Havendo ainda mais 129 locais em estudo, nem sempre acontece de forma certinha, né? Ela não acontece exatamente nessa ordem. Muitas vezes elas são realizadas via recurso judicial, disputa por parte dos proprietários, agronegociantes, agricultores e outros interessados nisso, com o objetivo de garantir a posse das terras. Muitos que tomaram posse de áreas nessas terras fizeram isso de forma ilegal e não vão aceitar, não aceitam sair, e isso gera conflito, gera inclusive conflito armado, né? E dá muito problema, dá muita dor de cabeça. E essa é o grande problema, principalmente nos últimos tempos, com relação à luta dos indígenas pela legitimação, né, pela regularização da demarcação dessas terras. Né? Para resguardar a sobrevivência dos povos indígenas e as suas tradições, é necessário garantir a segurança deles, sobretudo no sentido de proteger as suas áreas demarcadas e realizar o mais rápido possível a demarcação daquelas que necessitam disso para manutenção segura das suas práticas. E a expectativa é de que nos próximos anos mais terras sejam demarcadas ou não, vai depender de como vai evoluir ou involuir as políticas com relação à demarcação de terras, e o que depende não só do poder público, mas também da articulação de movimentos sociais e de lideranças indígenas no sentido da luta pela sua soberania territorial. É uma questão delicada, é uma questão que gera muita polêmica e que está acontecendo muitos conflitos com relação a essa demarcação de terras. Ok? Então, galera, deixei aqui um cartaz da Semana dos Povos Indígenas de 2019 para você perceber que a luta e resistência dos povos indígenas no Brasil, quebrando preconceitos, construindo respeito, que é isso, né? Não são extraterrestres, eles fazem parte da nossa sociedade, eles são brasileiros, muito mais brasileiros do que qualquer outro que não tenha conhecimento, né, da questão dos povos indígenas, seres originários da terra. Eles não estão apartados da sociedade, eles fazem parte dela e são base formadora da nossa sociedade e devem ser respeitados como tais e resguardados as suas tradições, as suas culturas, e serem respeitados acima de tudo. Beleza? Essa foi a aula de hoje sobre a questão indígena. Falamos sobre algumas coisas aqui importantes, e é isso aí, tá?
Não esquece de você dar um like, né, no vídeo dessa aula de hoje. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica lá em se inscrever. Não esquece de clicar no sininho para você receber a notificação de todo o material novo que tiver aqui no canal para você assistir às novas aulas que eu vou deixar para vocês. Tudo bem? Um abraço, um beijo nas crianças e até a próxima.